Curioso é que temos muitos nesse canal e até no outro que me criticam pelo simples fato de ter dito em alguns vídeos que Deus abençoe as pessoas, que tenham um bom Natal e um próspero ano novo. Só que não olho para os seus próprios líderes que falam isso corriqueiramente e agora, inclusive, aqueles que vêm aqui me atacar provavelmente são da IPDA. O senhor Davi Miranda Neto postou no seu Instagram essa postagem que está aí na thumbnail, desejando Feliz Natal pessoal com uma touquinha de Natal na cabeça. Claro que ali é uma montagem ou um filtro do Instagram, mas eu não duvido que ele tenha em casa um pinheiro, um pisca-pisca, uma touca real de Papai Noel e outras coisas semelhantes, pois sempre eles puderam fazer tudo, os outros puderam fazer nada, nunca puderam fazer nada. A própria Débora, no programa Mensagem Cantada, uma vez revelou que quando era criança pediu para o pai um pisca-pisca e o pai deu. Não era pecado também ter pisca-pisca? Então, dois pesos, duas medidas, muita hipocrisia, muito mimimi, muito momomó, e as pessoas só sabem criticar umas às outras. Eu não vejo nenhum mal em você desejar Feliz Natal, cedo Natal. Aliás, conforme eu mesmo disse no vídeo, uma mensagem de Natal que Deus os abençoe. Eu nem desejei Feliz Natal. Os camaradas não viram o vídeo, só foram pelo título e já saíram me xingando, dizendo: eu, um pregador, não sei que o Natal é pagão? Eu, um pregador do Evangelho, até um pastor me chama de pastor, porque eu não sou pastor, não uso esse rótulo aqui no canal. Pregando, não sabe a diferença, não sabe que é paganismo, que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Se eu tenho uma série que está no canal, quem é inscrito sabe, quem procura o canal sabe, intitulada sobre Natal. Então é muita cabeça assim achatada, pessoas do mal, eu já digo, porque ser ignorante não necessariamente é o mal, quando a pessoa é humilde e quer aprender e quer investigar. Agora, atacar simplesmente por atacar, e dar dislike, e vem como hater, e ataca daqui, e ataca de lá, não pode nem contar, compartilhar uma experiência que tudo na mente dessa gente é pecado, tudo é inferno, porque incutiram que você falar Feliz Natal, você está pecando, está blasfemando. Agora eu pergunto para vocês, que dizem que é pecado Feliz Natal, e como é que você diz Feliz Dia das Mães? Feliz Dia dos Pais. O meu pai, o seu pai, o nosso pai não nasceu no dia, que aliás não tem nenhum dia certo, é na segunda semana de agosto, no segundo domingo de agosto. As nossas mães não nasceram na segunda semana do mês de maio. O Dia das Mulheres, as mulheres não nasceram dia da ajuda no próprio dia 8 de março. As mulheres não nasceram no dia 8 de março. Então é uma insensatez que se comemora o Dia das Mães, inclusive a igreja faz festividade para o Dia das Mães, para o Dia dos Pais. Você diz feliz Dia dos Pais, feliz Dia das Mães. Ah, mas não tem nenhum paganismo no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Você sabe se não tem? Do mesmo modo que tem comércio no Natal, tem no Dia das Mães e no Dia dos Pais. A criação desses dias é com feito comercial, bem como do Dia dos Namorados. Você
comemora com o seu namorado, com a sua namorada, e por aí vai, as comemorações no transcorrer do ano. Então, é uma enganação só. Feliz Páscoa. Você dá Feliz Páscoa? Mesmo sabendo que Jesus não morreu naquele dia, que varia de março a maio, a abril, melhor dizendo, até final de abril, como é que você diz Feliz Páscoa? Ah, mas Páscoa está na Bíblia, está lá no Velho Testamento, a comemoração do povo israelita, da libertação do Egito. Mas a gente não sabe o dia que Cristo ressuscitou. Então existe muita hipocrisia nessa questão de dia de Natal e de Feliz Natal e por aí em diante. Eu já fui radical um dia, mas com o passar do tempo e a gente estudando mais e se emancipando de todas as prisões ou de todas as tutelas ignorantes, a gente acaba pensando diferente. O que importa é o seu coração, se está colocado ali ou não. Eu digo Feliz Natal porque eu creio no Deus Tammuz, que tem alusão a Cristo. Eu faço o presépio, eu faço a árvore de Natal, enfeito a árvore de Natal, porque eu quero cultuar o outro Deus. O Natal é meramente uma comemoração como todas as outras, que não quer dizer absolutamente que a pessoa, Cristo, nasceu naquele dia, ou que é aquela data. Foi escolhido no calendário uma data para fazer menção do nascimento, assim como tem a menção da ressurreição, que é a Páscoa. Tudo se vê pecado, tudo é pecado. Você não é um pregador de Deus, você é um herege. Como é que seu líder religioso vê a hipocrisia? Você ataca todo mundo, mas seu líder religioso diz Feliz Natal. Seu líder religioso é favorável à cantata natalina. E aí? Como é que fica isso? Que não é cantata, né? Uma vez eu falei que era cantata. É cantata no italiano. É pecado, tudo é pecado. Viver então é pecado. O maior de todos os pecados é viver a vida. Você tem que perder a vida, disse Jesus. Sim, mas não é nesse contexto que você pensa. Você não quer comemorar Natal do modo secular ou do modo católico? Eu concordo com você, não estou dizendo que seja correto. Agora, ficar renegado com tudo, não fazer uma ceia porque é pecado, não falar de Jesus nesse dia porque é pecado, não desejar para as pessoas que não são cristãs ou que são de outras denominações ou na Igreja Católica, Feliz Natal, um próximo Ano Novo é pecado. Meu Deus do céu, então pede para o Senhor te arrancar dessa terra e vai viver no céu se você quer ser santo assim. Essa é a realidade. Eu não estou aqui para defender o sujeito que eu coloquei aí na thumbnail, mas para comentar a respeito, porque eu sei que as pessoas, elas são um pouco, se não até mesmo muito, fariseus, porque colhe um mosquito e engole um camelo, se preocupam com isso, mas defender bandido, elas não estão nem aí, não. Jesus salva todo mundo, né? Jesus salva todo mundo, O cara mata 100 pessoas, vai para o céu porque aceitou Jesus. Eu não sei, eu não sou Deus, não. Aí a pessoa se perturba por conta do Natal e sauda um presidente da República que se diz cristão, mas faz um monte de coisa que não é de um cristão. E seja qual o presidente que for, não vem para cá também fazer militância, dizer que porque esquerdista, que não tem nada com nada. É a grande verdade. E tantas outras coisas mais. Tem gente que é contra tudo, mas faz na prática tudo que é contra, ou seja, uma hipocrisia danada.
Quando eu fiz a série Natal, que foi no ano passado, em 2019, não, acho que foi em 2018, eu postei em 2019, eu falava sobre equilíbrio. Eu dizia, olha, você, se quiser fazer as coisas, faça. Se não quer fazer, não faz. Agora, não fique condenando os outros. Eu não estou nem aí. Sobre Davizinho estar falando Feliz Natal é pecado? Na minha opinião, não é. Vai falar o quê no dia 25 de dezembro? Feliz dia 25 de dezembro? Se todo mundo fala? Se o próprio Cristo, na época que tinha as festas do judaísmo, fez a Páscoa, deu a ceia na Páscoa, não foi? Muita ignorância. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no outro canal, e eu vou fazer um outro ainda, que falta complementar, que eu prometi lá, referente aos meus relatos pessoais. Falei sobre Papai Noel, que eu já me vesti de Papai Noel, já fui Papai Noel, porque tem gente que é ignorante, não sabe que antes de igreja eu já tive uma vida comum, secular, de católico, fui batizado na católica. Tem gente que acha que eu nasci de berço evangélico. Eu não nasci de berço evangélico. Até preferi, dou graças a Deus por ter nascido em berço evangélico, porque todos os evangélicos que eu vi nascer, não vou dizer que seja a regra, mas todos os que eu vi nascer de berço cristão, só decepcionaram seus pais. Não andaram no caminho, foram para coisas erradas, não adiantou de nada os pais não batizarem eles na católica, os pais preservarem eles e tudo, poupar de tudo. Não adiantou de nada levar toda hora, todo instante para a igreja. Chegou a maioridade, Zé Fini. Então, todo o exagero tem que ser eliminado mesmo. E tudo com equilíbrio. Então, tem pessoas que não sabem, acham que eu sou extremista, da ala conservadora, outros acham que eu sou extremista, da ala liberal. Queridos, eu não sou nem de um lado nem do outro, nem na questão política de esquerda nem de direita, nem na questão do evangelho liberal ou conservador extremo. Eu já fui um conservador extremo, que beirava ao reacionarismo. Agora, equilíbrio. Como eu já fui também um liberal extremo. Então as pessoas desconhecem isso, atacam tudo quanto é forma. Lá no outro vídeo, deram dislike, ainda não teve comentário, mas deram dislike só porque eu comento que eu participei, que era um costume na nossa família, que ainda muitos não tinham se convertido, nem eu na época, ao Evangelho, não conhecia o Evangelho. Ai, fico incomodado porque eu falei do Papai Noel, que eu me vesti de Papai Noel, porque eu disse até que me senti bem em ajudar as crianças com a figura do Papai Noel. Poderia ser, obviamente, eu mesmo ajudar. Mas fico incomodado. Porque é o Papai Noel, o demônio, o Papai Noel, o demônio. E eu ainda disse no próprio vídeo, a própria Igreja Católica não concorda com o Papai Noel, porque o Papai Noel parece que substitui o próprio Deus, na concepção deles, e eles têm até razão. E eu falei realmente que o Natal secular substitui ou está acima do Natal católico, e isso, do ponto de vista do catolicismo, é errado, imagina do ponto de vista do Evangelho. E as pessoas não vêem o vídeo todo, vê só um trechozinho e parar. Como vão ver esse vídeo aqui, vão achar que eu estou atacando o Davizinho, porque não vão ver o vídeo todo. Ou vão ver o vídeo todo e vão achar que eu também sou muito liberal. Não é isso, querido. Vai examinar o canal, vai examinar quem eu sou. Outros já pensam que eu sou traidor, que eu prego uma coisa e depois eu desprego. Não tem nada com nada. Se me acompanhasse melhor, se realmente fosse pessoas aqui assíduas do canal, que vissem os vídeos até o fim, saberiam como é o meu posicionamento. Ah, mas remete a isso, remete a aquilo. Muita hipocrisia. Eu já comentei aqui no canal no ano passado, a Débora tirou uma foto num shopping, numa árvore de Natal. Teve uma polêmica na época. Meu Deus do céu, tirou uma foto na árvore que
faz referência às coisas pagãs. Aí eu disse uma coisa, primeiro ela tirou a foto numa árvore dentro de uma igreja, dentro de igreja católica, ou foi num shopping, que tem a ver com o Natal secular. Porque tem gente que não sabe diferenciar o Natal comercial do Natal católico. O comércio utiliza esse tempo para lucrar, para ganhar dinheiro. Utiliza a figura do Papai Noel para chamar as pessoas ou as crianças para vir para a loja. E não tem como você ser contra isso, porque é um costume. Como é que você vai ser contra isso se o comércio trabalha com isso? Se você for lá e começar a pregar e quebrar tudo lá, você vai ser preso. Porque você tem que saber viver no mundo que você vive, ou que você está inserido. Existe a cidadania dos céus e a cidadania terrena. E tem pessoas que não entendem isto, que querem combater tudo. Aí acha que é pecado tirar lá uma foto numa árvore, sendo que a intenção não é adorar aquela árvore, simplesmente gostou da decoração, tirou uma foto, como eu já tirei várias, em shopping. Agora eu não faço árvore de Natal em casa. Já fiz, na época que não conhecia, e a mãe da minha avó, eu vou contar esse detalhe no outro vídeo, lá no outro canal. Ai, pecado, porque não sei o que, não sei o que. Pecado é fazer mal ao próximo. Pecado é interpretar o próximo de uma maneira má. Pecado é você não vigiar os seus lábios para estar falando mentiras a respeito de muitas pessoas. Comentar, falar dos outros não é pecado. Você fala a vida toda, se você prega a palavra dos outros. Você fala de Daniel, você fala de Amós, você fala de João, de Pedro, de Jesus, você está falando dos outros. Só que você não está falando mal, você está falando a verdade. Você está falando o que está na Bíblia, nos relatos históricos. Mesmo caso que eu faço aqui no canal, é um fato. O senhor Davizinho colocou lá no Instagram a touca do Papai Noel e desejou Feliz Natal. E agora eu estou dizendo se isso é pecado ou não. E estou comentando sobre a hipocrisia de muitos. E falando sobre pessoas que vêm aqui e me atacam simplesmente porque disse feliz. Eu não disse nem Feliz Natal. Mas a ignorância tem que deixar a estupidez humana assim. Não adianta alertar, não adianta dizer assim, espera lá, você tem esse pensamento, mas os outros pensam diferente. E a grande questão disso tudo, o pecado, é a idolatria, colocar árvore de Natal, o menino Jesus, o presépio, o Papai Noel, tudo acima de Deus. Quando você consegue enxergar as coisas, você sabe entender. Você sabe, de fato, diferenciar aquilo que se faz com idolatria e aquilo que não se faz com idolatria. O que se faz com consciência e agradecendo a Deus. Quantas vezes mesmo eu ouvindo música secular, estou louvando a Deus, sem saber, ou louvo a Deus até conscientemente. Mas isso é uma loucura para aqueles que são fanáticos, que só acham que ouvindo um CD gospel dessas pessoas mundanas, na minha concepção, que vendem a palavra de Deus, que comercializam a palavra de Deus através de música gospel, para sentir Deus. Eu não preciso. Às vezes eu estou escutando porque a minha crença está além de música secular, além de Natal, além de tudo. Às vezes eu estou escutando uma música que ela tem uma zombaria, que ela tem uma ironia, mas me faz pensar em Deus. Tem uma música do Marcelo Nova, ele é ateu, que ele diz assim: Deus, perdoe o mal que habita em mim. Ó Deus, perdoe o mal que habita em mim. Eu até cantei e gravei essa música no outro canal que eu tenho. Ali é uma zombaria dele, mas me faz lembrar de Deus, faz interpretar a música de outra forma, ao ponto de eu adorar a Deus. Assim como eu estava passando próximo de uma igreja católica não faz muito tempo, eu ouvi eles cantando lá e me remeteu a Deus.
preciso de ritualística, daquilo que diz, não, esse é o padrão, essa é a padronização de um culto. Eu não preciso disso para ser tocado por Deus, porque o Espírito de Deus toca a nossa vida de várias formas e fala conosco de várias maneiras. E assim até no Natal, que é para aproveitar o Natal para pregar o Evangelho, e as pessoas ficam brigando, porque Natal é pecado, porque falar Feliz Natal é pecado. Olha, quando você fala para uma pessoa Feliz Natal, você já pode pregar Jesus e dizer assim, olha, Jesus tem que nascer na sua vida, para você ter realmente um Feliz Natal, um feliz nascimento de Cristo. Cristo cresça e você diminua. Eu tenho uma pregação aqui, uma live na realidade aqui nesse canal, que está intitulada assim, O Meu Verdadeiro Natal, dia 29 de janeiro, dia 29 de janeiro de 2005. Foi o dia que eu nasci. Foi o dia que eu nasci de novo, o dia que eu aceitei a Cristo. As pessoas não entendem isso. Isso é uma vergonha, só Deus amou a obreira. Não é vergonha, é fanatismo. E muitas coisas que a liderança dos Mirandas estão mudando estão certas, outras nem tanto. Vocês foram fanatizados com ignorância. E aí o que eles estão fazendo? Exatamente tirando esse fanatismo da ignorância. Na realidade, vocês foram incentivados a brigar com os outros. Enquanto que o Evangelho não manda nós brigar com ninguém, manda nós amar até os inimigos, amar até aqueles que discordam de nós. Então, você tem que buscar a verdade do Evangelho e não a verdade de uma instituição religiosa ou de um pastor. Doutrina, muitos não sabem o que é doutrina. Doutrina não é o que um pastor diz, é o que a Bíblia diz. Você encontra na Bíblia um versículo que diga que comemorar Natal é pecado? Não encontra. Você encontra na Bíblia um versículo que diz, se você afirmar Feliz Natal ou falar de Jesus no Natal é pecado? Não encontra. Isso são modismos, são usos e costumes, ou falácias, eu até diria, nem necessariamente usos e costumes, de pessoas que não têm muito conhecimento, ou que têm um conhecimento radical, na realidade praticam o conhecimento no radicalismo. A gente sabe que fora feito por parte de Roma, do Império Romano, a cristianização do paganismo. E o dia 25 de dezembro faz alusão a inúmeros deuses. Jesus não nasceu nessa data, mas a gente não sabe a data que Jesus nasceu também. Ou sabe? E se está fazendo menção no dia 25 de dezembro de Jesus, se os católicos comemoram do modo deles, os outros comemoram do modo deles, vamos comemorar do nosso modo. Agradecer a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome dele e dizer que o verdadeiro Natal é o Natal daquele que está transformado, regenerado, porque aceitou a verdade bíblica da doutrina, aí sim doutrina do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. Agora eu vou perguntar para você, eu adoro o Papai Noel? Eu me vesti na época que eu não conhecia de Papai Noel, mas eu estava adorando Papai Noel? Não estava adorando Papai Noel, mesmo na minha ignorância. Isso que é um erro de muitos, eles supõem, eles colocam uma hipótese, está adorando Papai Noel, isso, aquilo. Não pode colocar uma touca? Davizinho está adorando Papai Noel? Eu não sei o coração dele, quem sabe é Deus.
Enfim. Só que a grande questão é que na Senhora Igreja Deus e Amor sempre teve hipocrisia. A hipocrisia é que eu denuncio aqui de muitas igrejas. Pois sempre pregaram que os outros não podiam fazer nada e os filhos puderam fazer tudo. Você fala de doutrina, mas você não sabe que o Davi Miranda comprou um pisca-pisca para a Débora quando ela era pequena. Por isso que vocês têm um fanatismo que me incomoda. Vocês têm um fanatismo que me incomoda. Eu quero ser o mais sincero e ensinar vocês ao caminho correto. E o Davi Miranda, o missionário que vocês tão cultuam, eu também tão cultuava, mas desconhecia muitas coisas que ele fazia. Ele pregava uma coisa para os outros, mas para o filho ele fazia outra. Então ele dizia, pecado, Natal, pecado. Mas quando a Débora quis, quando era criança, um pisca-pisca que para eles também era pecado, ele foi lá e comprou. E não fui eu quem disse, foi a Débora. Eu devo ter até o áudio, eu gravava o programa Mensagem Cantada, ela falando sobre isso. Então você desconhece essa verdade. Aí vão dizer, é mentira do Bruno. Tá, é tudo mentira. Sigam o fanatismo de vocês. O próprio missionário pregava um fanatismo que ele nem mesmo vivia. Agora, claro, ele não aceitava pinheiro em cima do púlpito, não aceitava comemoração de Natal em cima do púlpito. Agora, já com relação até a cantata, na época dele tinha cantata. Eu me recordo que tinha. Inclusive com os membros da orquestra, aquelas roupas todas enfeitadas. Não tinha como tanto enfeite como tem agora, com telões, com aquela coisa. Não, se tinha, mas tinha. De uma maneira um pouco mais comedida. Então, às vezes, você segue mais o homem do que a Deus. Eu não vou mais me alongar, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas interpretam a gente mal, e a minha intenção não é essa. A minha intenção é ensinar. Desde o início, quando eu abri esse canal, a minha intenção é ensinar. E eu pego casos para comentar, as pessoas não entendem. Tá falando da igreja, não sei o quê. Olha, sinceramente, vai encher o saco a paciência do outro. Vai para outro canal perturbar os outros canais. Porque aqui não tem mimimi, momomó, tororó, tururu. Eu não defendo aquilo que você acha que eu vou defender. Eu não defendo o conservadorismo de igreja, que na realidade não tem nada a ver com o evangelho, e nem defendo o liberalismo de igreja, que não tem nada a ver com o evangelho, não. Eu defendo o que é a palavra, o que está na palavra. E combato a hipocrisia, principalmente essa. E dizer que para os outros não pode nada, mas para o meu filhinho, meu netinho, eu faço tudo. Deus está vendo tudo isso, tá? Porque por conta desse fanatismo tem muita briga, muita briga. E como eu também, na época, por conta do meu fanatismo, briguei muito. Porque vai dizer que não é briga? Não, vai dizer sim. Porque quando você diz, você é um carnudo, você é um falso profeta, você é isso, porque você foi doutrinado pelo Davi Miranda para dizer a mesma coisa que ele dizia. Só que ele nunca disse que os filhos deles eram carnudos, ele nunca disse que os filhos deles eram falsos profetas, ele nunca disciplinou nenhum filhinho dele. E não vem dizer, porque o Davi, filho, foi disciplinado. Mas o filho, segundo o regulamento interno, o antigo, era para ter ficado 10, 15 anos punido, ficou só 2 anos, de 2 em 2 anos ele voltava a cair em adultério, voltava. Enfim, as pessoas não entendem nada. Às vezes eu não sei nem porque eu comento essas porcarias, eu já fico incomodado, por conta do tamanho da ignorância. A gente fala para alertar, para abrir, para expandir o conhecimento, e a pessoa quer ficar lá, aquela loucura. Tem muitas coisas que vocês não sabem, que ficam lá nos bastidores, que talvez quando você morrer, quando Jesus vier, aí você vai ter esclarecimento. Aí Deus vai revelar tudo, até coisas que eu não sei, claro, principalmente coisas que eu não sei. Aí você vai ver, aquele louco do Bruno, barbudo, cabeludo, aquele que eu chamei de mundano, carnal, ele estava certo. Falou alguma verdade. Glória a Deus, alguém me contribuiu aí até que enfim.
Solange Cristina Rodrigues, irmão, gosto do irmão, mas vou seguir a doutrina do Senhor até o fim. Ok, Deus abençoe pela contribuição e recompense. Mas, sinceramente, eu estou sendo sincero, eu não gosto de enganar ninguém. Pode seguir o que você pensa, e não tem problema. Mas o que eu estou falando para você sobre o missionário, era isso que ocorria. Não só para você, mas para muitos. E o que eu estou falando sobre o Natal é a mesma coisa. Eu nunca mais comemorei Natal, desde a época que Natal do jeito que nós comemorávamos na família, porque a gente era ignorante na família. Tipo de amigo oculto, de que tinha mais festividade. Como e bebe, não tem problema você comer um bolo, você comer uma ceia de Natal, assim mesmo que seja o nome de ceia de Natal, gostosa, não tem problema nenhum. Agora, tem problema sim a gente colocar o coração ali. Né? Então, olha, sinceramente, vamos ver, eu me converti em 2005, desde 2005, então são 15 anos, né? 16 anos, entendeu? E tem coisas que é bom se manter, obviamente. Agora, idolatria, eu sinceramente eu estou de saco cheio de idolatria. Também, veja bem, às vezes a pessoa vai fazer uma brincadeira, coloca uma touca do Papai Noel, né? Ou uma touca que faz alusão ao Papai Noel, mas não necessariamente também está querendo cultuar. Mas tem aqueles que querem cultuar, principalmente os jovens, os adolescentes, que foram muito privados de tudo. Eu, por exemplo, não tenho nem mais gosto de fazer alguma brincadeira, alguma coisa, porque eu participei disso. Eu não fui, como eu disse, criado em berço evangélico. Aí a pessoa, a criança, o adolescente que é criado em berço evangélico, ele é privado de tudo. Aí chega um dado momento, claro que não são todos, eu sei que tem muitos que permanecem até o fim, naquilo que aprenderam, tudo bem. Mas muitos têm a ver isso aí que eu estou dizendo. A pessoa sai da igreja, ou sai do seio familiar, da doutrina que aprendeu na família, porque não pode nada, fica incomodado com aquilo. Entendeu? Então eu consigo analisar, porque na minha própria família eu vi muito disso. A minha tia, por exemplo, que se converteu no rádio, e acho que ainda está na IPDA, porque eu não falo mais com ela, porque também fez algumas coisas que não me agradou, como uma atitude cristã, por exemplo. Meus avós faleceram, a minha mãe não tinha local para ficar, quiseram vender um bem que o meu avô e minha avó deixaram, para deixar minha mãe na rua praticamente. E eu ainda dizia, não, por que não espera então que a minha mãe faleça e depois então venda, porque eu não quero nada disso aqui. E não fizeram essa atitude, não tiveram essa atitude. E se não fosse eu lutar e Deus abrir umas portas para falar com outro irmão que viesse ajudar nesse sentido, a minha mãe tinha estado na rua. Aí ela era fanática do Davi Miranda, mas não fez nenhum bem para a própria irmã. O que adiantou isso? Então essa minha tia, que eu admirava ela muito, mas depois eu comecei a ver muitas coisas equivocadas, ela criou os filhos dela naquele extremismo do Davi Miranda. Nenhum dos filhos estão dentro da igreja. O que adiantou? Inclusive filhos tatuados, com tatuagem. Tá? E teve um que era pregador, que foi até para a África, que falou até com o missionário Davi Miranda. O que adiantou? Fico pensando naquele fanatismo. Eu não era tão fanático, graças a Deus fui livrado de muita coisa. Eu já mesmo nunca gostei de tatuagem, então eu não ia cair para esse laço. Eu mesmo, antes de me converter, eu era praticamente certinho. Eu não andava em drogas. Depois que saí de igreja, eu não fui para drogas. Tive algumas depressões, tive algumas problemáticas, tive sim, algumas revoltas. E como eu tive revolta? Porque eu fui enganado dentro da igreja também. Porque eu era uma pessoa zelosa de tudo certinho e nunca tinha retribuição de nada. Era só críticas em cima de críticas sobre a minha pessoa. Enfim, já contei, não vou começar a falar muita coisa. Então, por mais que ela teve boa intenção, minha tia, os filhos dela não estão dentro da igreja. Depois tem um exagero na minha tia que eu percebi que nenhum missionário fazia. Por exemplo, tem fotos dos filhos do missionário tudo de short, quando eles são crianças. A minha tia nunca colocou um short nos filhos dela,
desde quando eles nasceram. Foi até 16, 17, 18 anos. Tinha um que reclamava para mim dizendo: eu não posso usar short porque é pecado e eu nem vou usar porque eu tenho a perna branca. Depois, quando casou, agora está bem casado, graças a Deus, ele até usa, tá? Mas era um fardo, uma coisa que nem tem a ver com doutrina. O missionário deixava os filhos usar short, porque estava no regulamento interno. E os netos do missionário não usavam também short quando eram criança? Então faltou vigilância. E sem falar que tinha uma outra coisa que me incomodava, e mesmo a minha mãe não sendo necessariamente da IPDA, visitando, ainda tendo muita coisa católica na cabeça dela, porque a minha tia começou a pregar para minha mãe e tal, para tentar convencer ela para ir para Jesus. Então, tinha uma coisa que, por exemplo, eles pregavam muito sobre a vinda de Jesus. Então, eu, desde quando me conheço por gente, eu só me lembro de ameaça de vinda de Jesus, da morte e do fim do mundo. Nunca pregaram um evangelho assim: olha, fique no caminho do Senhor, a gente não sabe quando ele vai vir, mas um dia ele vai vir. Mas enquanto ele não vem, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele chegava até a tirar o ânimo da gente de trabalhar. E vai dizer que é mentira? Não, eu vivenciei isso, Jesus sabe, é testemunho. A minha própria mãe, porque foi influenciada de uma maneira equivocada, estava cega nesse sentido, queria incutir na minha cabeça: não adianta de nada, Jesus vai vir, nós vamos morrer, o que adianta tu estudar, o que adianta tu pensar em carreira, o que adianta em ter dinheiro, depois morre, fica tudo aí, nós não somos nada nesse mundo. Aquele pensamento negativista, aquele pensamento depressivo, já até diria, por conta dessa loucura, histeria da vinda de Jesus. E o missionário pregava isso, fazia até campanha da vinda de Jesus, mas ele mesmo caiu em contradição quando um dia eu fui colocar na igreja um culto da vinda de Jesus pelo som da internet e começou a pregar de dízimo. Eu fiquei pensando assim, eu era até leigo, né? Eu estava começando a entender a palavra para pregar. Eu pensei assim: vinda de Jesus, dízimo, o que tem a ver? Jesus vem buscar o seu povo, Deus é dono do ouro e da prata, já sabia disso, não precisa de dinheiro. O que tem a ver? Quem não dá o dízimo vai para o inferno. Eu disse: meu Deus, quem não dá o dízimo vai para o inferno vai ser amaldiçoado. Mas Jesus vem buscar dinheiro na nossa vida. Eu sei que a igreja precisa, eu sei que a obra precisa, eu sei que as pessoas precisam, mas assim, com essa ameaça, a vida de Jesus, a campanha da vida de Jesus não vai preparar a pessoa para a vida espiritual, ou é para a vida terrena, para ter prosperidade nessa terra, porque o dízimo que fala lá em Malaquias é para ter prosperidade nessa terra, não tem nada a ver com salvação. Quem não dá o dízimo não vai para o inferno, como muitos afirmam, principalmente aqueles que não têm condições de ajudar. Então aí já estava errado. E depois, estudando mais sobre o dízimo, eu cheguei à constatação de que eu estava certo naquele pensamento, que eu achei que até era pecado ter pensado aquilo na época que eu pensei, e que na graça não se tem nem dízimo. Mas eles continuam com essa mentira de dizer: você está roubando a Deus porque não dá o dízimo. Então, esse Deus que eu estou roubando é um Deus carnudo? É um Deus que dá herança, que dá terra? Não? Ou é um Deus espiritual? É aí que a gente começa a ver as coisas. Quer dizer, uma outra coisa que acontece nessa instituição é que eles mudam tudo. Porque eu não duvido nada, e isso eu não concordo, mas eu não duvido nada que um dia ainda se tenha, talvez a hora que morrer Irene, Débora, Davizinho, coloque árvore de Natal na igreja. Árvore de Natal. Que coloque presépio, eu não duvido. Porque assim, eu já fiz o estudo, se você visse aquele estudo do Natal, o Martinho Lutero, da igreja luterana, ele deixava árvore de Natal.
E ele é o pai do quê? Dos reformados. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem está aqui deve ser da EPDA, né? Provavelmente. Vocês devem lembrar do Pedro, Paulo e Gabriel, não lembra? Os cantores da Voz da Libertação. Quem puder responder, aí responde. O Pedro, Paulo e Gabriel, eles fizeram um hino assim, da Igreja Deus é Amor, quem lembra? A Igreja Deus é Amor. Não tem aquele hino assim? Eles fizeram depois uma nova versão. A nova versão eles colocam Martinho Lutero, porque na letra da música falava, né? Deus levantou o missionário Davi Miranda para fazer essa obra, não sei o quê. Aí eles colocaram, Deus levantou Martinho Lutero. Só para vender, porque daí falar do Martinho Lutero é falar do pai do protestantismo e de todos os evangélicos, então eu vou conseguir vender esse hino. Acontece que o Martinho Lutero, ele apoiava a árvore de Natal. Martinho Lutero, ele apoia vela no culto. Martinho Lutero, que era um monge católico, apoia. Quando acontecer a árvore de Natal no culto, porque eu creio que quando estiver, Solange, as pessoas mais antigas na IPDA, eles vão deixar do jeito que está. Mas depois que passar a morrer tudo e que o Davizinho ficar no poder, muitas coisas vão mudar. E como é um negócio de... Sinceramente, eu falo isso aqui, mas muitos acham que eu estou atacando, mas é a verdade. A igreja, qualquer igreja, não é só a IPDA, é uma empresa. Eles passam de pai para filho e de neto. Então, quer dizer, vão passar para esse rapaz não tem nem estrutura espiritual e não tem nem força para dizer não para determinadas coisas. Chega um espertinho lá que quer dar o rapa nele, enganar ele, começa a ser amiguinho dele, ele vai lá, Jesus, olha meu amor, não sei o quê. E pronto. Assim como os próprios do Danames que ele segue fizeram com ele, ele não percebe. E depois ficou indignado comigo, porque eu estava alertando na realidade dele também. Os camaradas foram lá, filmaram ele de short, vazaram aquele próprio vídeo na internet, ou ele vazou, nem sei como é que foi, porque eu fui ver esse vídeo, foi no André Carpano. Então, e era alguém gravando ele, provavelmente, porque ele estava lá com as mãos soltas, não estava fazendo selfie. Aí ele defende esse grupo. Ele acha que esse grupo vai ajudar o ministério dele. Na realidade, esse grupo só está com ele porque sabe que ele tem dinheiro e que a Igreja de Deus Amor é grande e que é uma baita de uma empresa. Então vão expandir o negócio com esse rapazinho que é neófito aqui, ignorante nessa parte. É isso. Então ele vai dar ouvidos aos novos que vão estar. Provavelmente Silas Malafaia já vai estar morto, Edir Macedo já vai estar morto, vários desses grandes vão estar mortos. Vai ficar os filhos, aí os filhos vão falar com ele e aí vão criar o que eles quiserem. É um processo lógico. A não ser que a senhora Ereni pegue, faça um documento jurídico e diga, não, a diretoria não vai ficar nas mãos de Davizinho, vai ficar nas mãos dos idosos aqui, como a Igreja Católica faz, porque os papas lá do Concílio de Roma, do Vaticano, todos eles têm mais de 70 anos. Porque a Bíblia fala sobre os anciãos. Quem eram os anciãos? Exatamente aqueles que tinham sabedoria para julgar determinadas práticas e para instruir as pessoas. Como é que eu posso criar um ministério e colocar pessoas que não têm tanto conhecimento, ou colocar porque é da família? Aí é ladeira abaixo, não tem outra coisa. Eu ia dizer outra coisa que eu já não me lembro mais quando eu fugi disso aí. Mas essa é a minha opinião, posso estar equivocado, tá? Mas eu não duvido nada, não me surpreende nada. Quando eu estava dentro da IPDA, todo mundo dizia, o dia que o missionário morrer, vai assumir a Débora e o Lorival. O Lorival já discordava do próprio missionário na época.
o Lorival vai implementar várias coisas que o missionário não queria. E dito e feito. Eu já estava fora da IPDA, fiquei sabendo, depois vim para o YouTube e comecei a comentar. E essa é a grande realidade. Mas o que faltou também da parte do missionário? Instrução. Olha, não, meus filhos não vão ficar. Aliás, pode até ficar, mas se ele seguir a doutrina que eu preguei. Se for para mudar, não adianta. Entendeu? Mas é mudar tudo. Quando você vieram pessoas aqui me criticar, mas veja bem se não há uma mudança. A senhora Leia, ela respondeu uma pergunta se sobre tatuagem é pecado. Ela chega e diz assim, depende. Qual é a intenção dessa tatuagem? Quando ela faz essa afirmação, qual é a intenção dessa tatuagem, ela já está abrindo a brecha para dizer o seguinte, pode, não é pecado. A igreja aceita. Mas por que ela fala isso? Porque os 2 filhos que ela tem são tatuados. Claro que Deus perdoa, eu não estou dizendo que seja pecado necessariamente. Agora, uma pessoa que é membro do corpo do sangue de Cristo, fazer tatuagem, eu não concordo. Um pastor que conhece a verdade, fazer tatuagem, eu não concordo. Tem padres aí tatuados, tem pastores tatuados. Muitos, porque não conheciam a verdade, fizeram no mundo e vieram. Tudo bem. Agora, você conhecendo a verdade fazer, você que nasceu num berço evangélico fazer, os filhos da Léia nasceram de berço evangélico. Por isso que eu falei no início que, graças a Deus, até que eu não nasci em berço evangélico. Porque os que nasceram em berço evangélico é só decepção. Lamentavelmente. Não é todos. Eu sei que existem pessoas que nasceram em berço evangélico são uma benção. Mas você vê, tem várias pessoas que nasceram que não seguem ali exatamente o que é para seguir. Pois é. A paz do Senhor. E às vezes eu comento aqui, não é atacando, eu sinceramente, por isso que eu sou mal compreendido, atacado, enfim. Primeiro, a minha intenção no canal é pregar a palavra. Segundo, orientar para sair do extremismo, de um fanatismo e para entender algumas coisas, algumas mudanças que ocorrem. Quantas coisas ocorrem? Olha só, quando eu pertencia a essa instituição, tudo que se vazava da família Miranda, eles diziam que era mentira. A minha tia mesmo dizia, Bruno, tu não fica olhando esse negócio na internet aí, que é tudo mentira, porque o missionário já disse na rádio que tem muita montagem. O missionário pregando isso, quer dizer, defendendo os filhos. Porque muitas coisas não eram montagem, não eram fake news. Acontece que vem esse boom da internet, todo mundo começa a saber todas as coisas. Está aí no Google, você joga no Google o nome de um filho do missionário, você já tem todas as notícias dele. Escreve Débora Miranda, cantora, vai vir todas as notícias. Escreve Daniel, escreve, enfim, vai aparecer. E ocorre que eu vi as coisas. E a minha tia dizia, não, mas isso aqui não, peraí. Por exemplo, tem notícias na Folha de São Paulo, em 2000, referente a um filho do missionário, que eu não vou mencionar o nome aqui, que o camarada esteve esteve nas drogas, sendo um usuário de drogas. Aí você para analisar, o camarada não foi criado em berço evangélico, vai para droga? E depois ainda tem as rádios no seu nome, tem as empresas no seu nome. Vocês acham isso certo, correto? Por exemplo, os filhos da Lé, que nem estão dentro da IPDA, e que um é homossexual declarado, ele tem, eu já mostrei no canal,
tem o seu nome na rádio. Algumas rádios estão no nome dele, é de propriedade dele. Vocês acham certo isso? E há quem diga que não tem como ganhar dinheiro. Tem sim. Eu tive um denunciante aqui no canal que ele não me revelou quem seja. E eu posso sim trabalhar com isso porque é notícia. E se você vê esse vídeo, não sei se está nesse canal, está no outro. Ele fala que a Leia pedia para o missionário o tal do Prolabore de 30 mil reais, Prolabore da rádio. O que é o Prolabore? Como ela é uma acionista, na realidade sócia de rádio, ela tem direito a uma parte, a uma cota. Como eu mostrei para vocês, as rádios valem de 200 mil a 2 milhões. Se temos 5 pessoas, presta atenção, isso é direito empresarial. Se nós temos 6 pessoas, digamos que seja 1.200, 1.200. A rádio vale 1.200.000. Tem 6 pessoas ali que são sócias. Quanto vai ratear para cada um? Fazendo um cálculo matemático, 200 mil para cada um. A Leia teria esses 200 mil para ela. Ela pediu 30, ou seja, ela não pediu a totalidade, ela pediu só 30. Pegou. Para as pessoas, claro, eu sei que vocês não têm culpa, eu também não sabia disso, eu tive que estudar direito para saber disso. E aí comecei a ver como a gente era enganado mesmo. Ele cheio do dinheiro e a gente na pobreza, ainda com culpa, com medo, porque se não dava para o inferno, porque se não ajudava para o inferno, rico a beça. Isso eles não revelam, eles não. Eu desafio toda a diretoria aqui, toda a IPDA, a fazer um portal de transparência para mostrar para o povo que entra e o que sai, o quanto que eles têm, o quanto que eles não têm, explicar essa questão do prolabore, explicar as rádios, as empresas que eles têm por conta dos dízimos. Isso eles não fazem. Façam se vocês são homens e mulheres de Deus. Revele para o povo que está em oculto o grande poder que vocês têm. Revele. Revele que o missionário deixou bastante bens para vocês. Depois ainda quiseram, na época, quando vazou o processo de inventário do missionário, ocultar, mas a juíza negou. Quiseram colocar como um segredo de justiça. O inventário não tem segredo de justiça, o inventário ele é público. Até porque, se o DECUS tiver dívidas, o que está necessitando, vamos colocar assim, na realidade, aquele que precisa cobrar essa dívida tem que saber que está sendo feito um inventário para aparecer como parte no processo para exigir a dívida, a quitação da dívida. Por isso que é público, dentre outros motivos. Então, enfim. É por isso que vem comentários criticando como é o senhor, como é que é o nome dele? O Jorge Tenório me chamando lá na sede mundial indiretamente de perseguidor, de hater de PDA, porque eles não querem que a gente fale as verdades. Agora, eu entendo como um homem de Deus, a gente tem que falar a verdade, por mais que doe. A gente tem que revelar as coisas como elas são. A gente tem que mostrar, olha, irmãos, é assim, assado, assim funciona a igreja, assim é a administração de igreja, assim é dinheiro, nós ganhamos dinheiro disso, nós ganhamos dinheiro daquilo. Não encobrir tudo e depois os outros olharem a riqueza deles e sair por aí murmurando. Como a minha mãe falou mesmo aí no relato que tem aí, nós entramos a primeira vez em São Paulo, isso lá em... A minha mãe foi antes de mim para São Paulo, foi em 2006, eu acho. E eu fui em 2007 para 2008, na virada de ano. E ela ficou impressionada e eu também fiquei impressionado. Chegando lá na garagem, está lá o Davi Miranda com uma baita de uma Pajero, caminhonete, blindada,
com o vidro fumê que você nem vê nada. O Davi Filho da mesma maneira. E você andando de a pé pela rua de São Paulo até sujeito a ser assaltado. Não tem nenhum local para dormir, nem dinheiro para pernoitar, para comer uma comida decente. E eles lá, tudo cobrando. Olha, sinceramente, a gente parar para analisar, é um absurdo, uma exploração que não está no gibi. Aí depois criticava as outras igrejas. E tinha falso profeta que explorava os outros, a fé deles. E eles não exploravam, porque tudo era cobrado. Comida da Reviver cobrada. A Reviver dá sanduíche de graça ali embaixo na garagem. Dá esfirra de graça. Dá refeição de graça. Tudo cobrado na época. 4, 5, 6 reais. Brincadeira. Vamos ganhar dinheiro com o turismo, né? Na realidade é essa que eles pensavam, vamos ganhar dinheiro com o turismo. Tudo é engano, essa sabedoria, por isso que eu dou dízimo lá, mas eu dou para aqueles que pregam e mostram a verdade. Porque, olha, sobre dízimo, sinceramente, eu já digo aqui, o dízimo a gente tem que dar no ministério, numa congregação que a gente vê sinceridade. A gente vê que vai para os pobres, porque o dízimo é para os pobres. Eu, particularmente, às vezes se eu recebo alguma coisa, eu dou o dízimo para os pobres. Claro que poderia dar mais, não dou tanto, e às vezes tenho dívidas para pagar. Como eu falei no vídeo anterior, eu vi uma criança necessitando lá, trabalhando, fui lá e dei um valor para aquela criança. Se eu estivesse na igreja, eu ia dar para a igreja, mas aquele dinheiro para a igreja não ia fazer diferença nenhuma. Não ia ajudar uma pessoa. Ali eu vi que estava ajudando uma criança. Uma criança estava trabalhando para sustentar o pai e a mãe, que eu vi que o pai estava ali próximo. Ali dá para saber, ali dá para ver, ter mais sinceridade, porque você está vendo a mazela, o sofrimento daquela criança. Agora a igreja, você não sabe o que faz com o teu dinheiro, e muito das vezes seu dinheiro vai para o bolso dos pastores, das lideranças. Eu tenho vídeos aqui no canal que eu falo da exploração do direito da gasolina. Quantos pastores que vinham pregar na minha congregação, e isso se fazia em todas elas. Digamos que 50 reais, 100 reais, de gasolina está mais do que suficiente para pregar. O camarada se deslocava de uma cidade que dava 25 quilômetros, digamos. E de volta, 50. Vamos dar então uns 80 reais para ele. Já é até muito. Na época que a gasolina era R$1 e pouco, R$2 e pouco, 3. Não, nem era 3, é 2 e pouco. Aí eles queriam, sabe quantos? Eles queriam 200, 300, 400 reais. E às vezes lá a financeira dava. Aí você deu 20 reais, foi para encher o bolso do pregador. Não foi para ajudar um pobre de fato. Aí você ia examinar a vida do pregador, ele tinha trabalho fixo, ele tinha carro bom, ele tinha casa boa, só estava fazendo um extra ali. Teve um que chegou até a pagar a faculdade com os extras de gasolina. Pagou faculdade de outra coisa, de administração. Então você acha isso certo? Eu não acho isso certo. Não acho mesmo. Assim como não acho o que eles fazem. Eles mandam todos os obreiros trabalhar. Os obreiros não podem ganhar salário. Os que pregam, ou melhor dizendo, os que são dirigentes de igreja, mas eles podem. Eles podem. E nisso o Sérgio Sola, que comentou aqui no meu canal, ele está certo, porque ele falou, eu já lutava por isso na época, para o obreiro ganhar alguma coisa.
E era tudo trabalho voluntário. Trabalho voluntário, assinava o termo de trabalho voluntário. Não sei se a irmã que está aqui comentando, a Solange é obreira da IPDA. Se for obreira, já assinou o termo de trabalho voluntário. Mas se a irmã dirigir uma igreja, uma obra, e não tiver condições de arcar ali, não pode ter o direito de ganhar um pouco, fazer a obra? Principalmente quando mandava para outras regiões. Meu primo, esse que eu falei, já que eu vou contar um pouco sobre isso. Meu primo esse que foi para a África, para Cabo Verde, Moçambique, e foi outro país lá, como é que era o nome? Angola. Isso em 2008, acho que foi, ou 2009. Ele foi encaminhado antes, porque fizeram um teste com ele para ver se ele estava apto para ir para lá. Colocaram ele lá no final de Santa Catarina. Ele era de Santa Catarina, mas colocaram no final, lá para o oeste. Numa encrenca grande lá. Ficou 1 ou 2 meses lá. E eles não tinham dado nem dinheiro para ele ainda. Ele saiu da minha cidade, da nossa cidade, que dá mais ou menos 700 quilômetros daqui até lá, porque do norte de Santa Catarina para o oeste de Santa Catarina é longe. Aí não ganhou prebenda lá, tem que se virar, pedindo uma ofertinha: ô irmão, ajuda aqui, ajuda colar, porque a diretoria não liberou o meu salário ainda. Eu disse: meu Deus. Aí quando ele estava no final, liberaram. Deram lá uma gorjeta, que eu digo que é gorjeta, de R$1.000 e mais nada. Você acha que tem cabimento? Aí cadê o dinheiro para o aluguel? O dinheiro para comer? Ele viveu lá quase um mês só da fé, os irmãos ajudando de alguma forma. Então isso é errado. Como é que o camarada vai sair para o campo missionário, evangelista, sem poder ganhar nada, sem ter uma prebenda, sem ter nada? Olha, sinceramente, Solange do Espírito Santo, sou de Pedro dos Estado do Piauí. Tem muita gente do Piauí. Eu me recordo que uma vez, na reunião, eu sentei no lado, na reunião com o missionário, do irmão do Acre. Acre é Rio Branco, né? Piauí é Terezinha, capital. Eu me lembro do irmãozinho que falava lá, que era do norte. Ele perguntou: tu é do sul, né? Certo. E foi nessa reunião que o Jorge Tenor lá deu umas broncazinhas umas irmãs lá, eu já falei aqui no canal. E esse irmão que estava no lado, inclusive, dizia para mim: é isso aí mesmo, está atrapalhando o culto. Mas eu fiquei pensando: está atrapalhando o culto, tá? Mas também não precisa dar uma paulada assim também, né? Vai devagar, ó, só deixa uma obreira, por favor, fala com essa moça aí. Pronto, não precisa mais dar destaque para todo mundo ficar olhando para humilhar a pessoa lá. Mesmo que não tenha humilhação, mas constrange a pessoa fica constrangida. Se não tem quem fala, Deus tem que levantar alguém que fala. Ainda que eu sofra aqui ameaça de processo, ainda que sou desejado pro mal, vamos dizer assim, né? Eles desejam mal para mim, tô nem aí. A grande questão é falar a verdade e nada mais. Aqui nesse canal, quero agradecer a irmã, que Deus abençoe e retribua. É a primeira vez que eu ganho um superchat. E eles me acusaram de estar ganhando rios de dinheiro aqui no YouTube. Ai, meu Deus do céu. Ainda eu quero tirar o print de todo mês, do que eu já, todo mês não, todo ano, desse ano inclusive,
O que eu ganhei aqui no Pregador Bruno Gil, o que eu ganhei lá no que era outrora conteúdo edificante, agora é Bruno Gil, a mostrar para esses que me acusaram, principalmente esse ligado a EPDA, que mandaram no processo. Olha quanto que eu ganho aqui. Agora a EPDA não mostra quanto que ela ganha no YouTube, né? Vocês pensam que a EPDA ganha pouco no YouTube? Ganha pouco? Não. Segundo o que eu vi que está no outro canal lá, na faixa de 5 mil a 10 mil todo mês. Para os parâmetros da EPDA pode ser até pouco, mas se eu ganhar 5 mil, 10 mil, já dava para ajudar muita gente aqui próximo que eu desejo ajudar. Para vocês verem como a coisa surge. Então é isso, meus caros. Estamos aí com 1 hora. Não estou mais só falando do próprio vídeo que está aí, né? Do título sobre Papai Noel, sobre Feliz Natal. Estou falando de várias outras coisas. E mostrando muitas coisas que muitos não gostam de falar. Falar sobre muitas coisas que muitos não gostam de falar, né? Agora, se eu não me equivoco, é a mulher do filho da Cristina Santana, que lançou um CD, que fizeram gravação aí no MC. Então você vê que os que gravam CD na IPDA é só da patotinha deles, né? A Cristina Santana porque é amiga. A família toda gravou, até muitos desconcertados. Por exemplo, o André andava beijando a namorada no próprio pátio da igreja, na garagem da igreja, e nunca foi disciplinado. E gravou CD, e trabalha na IPDA, e é proprietário de empresas ligadas à IPDA, de rádios, enfim. E assim, eu acho sinceramente, é uma coisa empresarial e nada mais. Isso não me tira da minha cabeça. O Lourival tá ruim, mas já disseram que tá bom. A Débora disse que tá bem, que já tá no quarto, né? Nem o caso do Lourival eu conto, porque eles têm certo receio, eles não dão os detalhes, porque o povo vai falar. Olha, se eu tivesse uma doença, eu já disse, olha, irmão, sinto muito, mas eu estou com uma doença tal, e por mim. Mas cada um é cada um, né? Mas ele já não diz também porque não prega sobre cura divina, agora está com enfermidade. Cai por terra essa questão de pregar cura divina e todo mundo acreditar que não vai morrer, que não vai ter enfermidade. Olha, sinceramente, meus caros, Deus não fez nós para durar para sempre nessa vida. Também fez nós para gozar dentro dos limites de algumas coisas dessa vida, usufruir, colocar a palavra certa. Porque tem gente que acha que tudo é pecado. Não pode ter um bom emprego, não pode trabalhar para ganhar alguma coisa, comprar coisa para dentro de casa. Tem gente que ensina, porque isso é avareza, não tem nada de avareza, isso não tem nada de ambição. Não pode, por exemplo, frequentar uma praia deserta, que não tem tanto nudista lá, ou nudista não, banhista, que é pecado. Jesus não andava em praia, né? É verdade isso? Jesus não andava em praia? Jesus andava em praia. Pregava na praia. E eu disse num vídeo, teve gente que ficou chocada comigo, mas você é canudo, não sei o que, não sei o que. Olha, quando a gente está num nível espiritual bom, você pode entrar até numa praia de nudismo. Claro, com algumas pessoas. Você pode entrar até numa praia de nudismo e pregar o evangelho. Mas quando você está mal, você pode ver 100 pessoas todas tampadas de roupa, você vai ver malignidade. Então a questão é do coração. Entendeu? Sinceramente, tem algumas coisas que me incomodam. Claro que eu respeito, a pessoa não gosta de praia, não gosta de praia, não vai pra praia. A pessoa não gosta disso, ok. Eu não estou dizendo que é para você ir. Eu não estou dizendo que você deva ir. Mas tem coisas que não é pecado e as pessoas acham que é.
Então Deus não criou a praia, Deus não criou o mar, Deus criou só o rio, a ponte, que foi o homem que fez a ponte. Eu não estou falando para as pessoas que estão aqui, eu estou falando para as pessoas que comentaram lá naquele vídeo. Eu disse, aí o outro lá, você está com a camisa do Grêmio. Tem uma brigaçada lá que eu nunca vi. Eu disse, Jesus amado. Sim, estou com a camisa do Grêmio que eu ganhei. Agora eu estou torcendo para o Grêmio, eu estou lá no estádio de futebol, eu estou lá idolatrando o Grêmio. E era a única camisa que eu tinha ali, mais fresca. Se eu tivesse outra, eu usava outra. Ou quisesse eu queria que eu andasse sem camisa, então. Eu não deveria andar sem camisa ali. Eu não tinha outra. Eu ainda expliquei isso, fui lá explicar isso, a pessoa, não sei o que, não sei o que. Você entrar dentro de uma igreja, ou orando a Deus, sem camisa, ou com camisa de time, eu não sei o que, tudo bem. Não é correto, tem que ser um pouco mais formal. Agora lá em casa, depois, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, para abrir a cabeça de vocês. Porque eu gosto de tocar na ferida de muitas coisas que muitos não sabem. Aqui na minha cidade, eu não sei se ele ainda é. Na IPDA da minha cidade, tinha um que frequentava a igreja. Ele era radialista. E aí ele queria entrar em comunhão, mas ficava naquela, porque ele narrava futebol, falava de futebol, falava de música secular na rádio, mas a profissão dele era radialismo. E ficava naquela. Passou-se o tempo, ele se batizou e virou membro da IPDA. Mas eu já não estava mais lá, porque quando ele tinha essas dúvidas, provavelmente o missionário era vivo, certo? A sede estadual, a diretoria não deixou. Depois faleceu, só liberaram para ele. Eu acho que é isso. Porque até me causou uma surpresa. Eu conhecia ele de visitante, depois eu via ele como membro e obreiro, depois até dirigente, porque a IPDA aqui tem Facebook, e eu vi no Facebook da IPDA da minha cidade. Aí está lá como dirigente, só que ele vai, porque é o trabalho dele, as pessoas têm que entender isso, é o trabalho dele. E lá na rádio ele vai ter que fazer propaganda secular, ele vai ter que falar do resultado do jogo, e ele vai ter que colocar música secular. Agora, ele coloca o coração dele ali, ou é simplesmente um trabalho? Ele coloca o coração dele na música mundana, profana, entre aspas. Ele coloca o coração dele no futebol ou não? E a IPDA permitiu. Até pouco tempo ele estava como dirigente, sendo radialista, falando de futebol e colocando música que não é gospel. Porque tem gente que fica aí me criticando porque eu tenho um outro canal que eu falo de futebol lá, comento futebol. Porque você é carudo, não sei o quê. E você sabe disso. Eu não estou na IPDA e tem dirigente na IPDA que trabalha com isso. E no YouTube é o meu trabalho, querendo ou não. E por que eu fiz aquele canal? Na realidade, aquele canal falava só de política, falava do Cabo da Ciúma. Eu comecei a falar outras coisas. Porque eu quero me desprender de muita coisa terrível. Tem muita coisa terrível, porque eu não gosto de treta. E querendo ou não, tudo que eu falo dá treta, porque eu falo muitas coisas que muitos não querem ouvir, entendeu? Por exemplo, isso aí vocês jamais iriam ouvir, vocês jamais iriam saber dessa verdade. Eu não estou mentindo não, Deus sabe que é verdade. Que esse sujeito, inclusive ele tem um canal no YouTube, como é que é o canal dele? É um canal policial, Ronda Policial, acho que tem o canal do camarada. Estou até divulgando o canal dele aqui. Ele também fala de polícia também. E assim vai tantas outras coisas. Por exemplo, outrora as mulheres não podiam usar calça na enfermagem, no hospital. Tinham que usar saia. Foi liberado que elas podem. Sejam enfermeiras, sejam médicas. E pasme,
O missionário era vivo quando mudou isso no regulamento interno. Você é contra isso? Eu não sou contra, porque eu entendo. Eu entendo que existe fanatismo. Eu entendo que a pessoa tem aquela profissão, e lá naquela profissão existe, por exemplo, a mulher trabalha em determinado lugar e lá exige um uniforme social, e o uniforme social é a calça. O que vai se fazer? Seja em loja, seja em supermercado, seja no hospital, vai de saia. E se o patrão disser assim, não, de saia aqui eu não aceito, tem que ser de calça, porque todo mundo usa calça, a pessoa vai ficar desempregada por conta da igreja. Mas Deus vai proporcionar um outro emprego que ela vai ganhar. Não vai proporcionar. Porque se a pessoa tem a especialização para aquela área de ocupação, de trabalho, ela vai ter que trabalhar daquela forma e tem que ser daquela procedência. Então, tudo é ter sabedoria, um pouco de sabedoria e vigilância nessa parte. Os tempos mudaram. Outrora, a sociedade da década de 20 e 30, as mulheres só usavam saiões, só aquelas saias, até saias rodadas, grandonas. Nós estamos na era do ano 2020, a nova era, a nova década, e no século XXI. Então é isso, meus caras. Apesar de muitos não gostar do que a gente às vezes fala, mas eu falo aquilo que é racional. Tem gente que não olha um vídeo todo, tem gente que, eu sempre repito isso, é ruim, mas fazer o quê? A pessoa não olha um vídeo todo, não sabe o que eu falei, que eu deixei de falar, e fica ligando, o Bruno isso, o Bruno aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Para de falar, para de não sei o quê. Querido, eu estou aqui comentando. Fato, a gente comenta. Fato. O que é um fato? É um ocorrido que vira notícia e da notícia a gente comenta. Para quem fez jornalismo sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eu não fiz jornalismo, mas eu entendo um pouco. Sai assim na manchete: fulano de tal faleceu fazendo coisas ruins. Eu não trouxe um fato que ocorreu e agora eu vou comentar. Olha, faleceu das coisas ruins porque, como eu até falei num outro canal, uma notícia muito terrível, o pai faleceu num ambiente daqueles que eu não posso falar às vezes algumas palavras aqui no YouTube, lá naqueles localzinho onde os casais vão, mas dele estar com o próprio casal, estava com a própria filha, se vocês me entendem, estava com a própria filha, copulando com ela. Aí deu um infarto e morreu. Aí eu não posso comentar uma coisa dessa, uma notícia. E assim é com essa questão aí. Tem gente que não gosta porque está no nome, você está usando, expondo meu nome. A pessoa quando coloca uma foto em rede social, em Facebook, em Instagram, a foto é pública. Se ele não tem uma conta particular, se ele não tem uma conta que seja privada, é pública. Estando a foto pública, ela vai para o Google. Estando no Google, praticamente todos podem utilizar, desde, claro, que não ofendam a pessoa, desde que não denigrem a imagem da pessoa. E aí eu fiquei pensando, eu não entendo como o senhor Jorge Tenório, que é uma pessoa erudita, com mestrado, doutorado, ficou incomodado com a foto que eu tirei do Google e da Globo. Que está no Google e está na Globo. Mas que aberração, não é verdade? Enfim. E ninguém estava denigrindo a imagem dele, apenas só dizendo, olha, o pastor, ele não vive da obra e ele trabalha secularmente, até elogiando. Mas assim, quando a pessoa não quer saber de ti, detesta você, quando a pessoa ela é doutrinada para lhe atacar, ela não importa o que você fala, o que você diz, o que você seja ou faça, ela só vai te atacar. Eu percebo muito isso, especialmente
em mães que doutrinam seus filhos a não gostar de determinadas pessoas porque a mãe não gosta, porque o pai não gosta. Do mesmo modo, pastores que doutrinam os seus membros a não gostar de determinadas instituições ou pessoas porque o pastor não gosta. Isso não se deve ser feito de maneira alguma, porque a pessoa que vai analisar se é bom ou não. E é assim que eles trabalham. Então eles trabalham contra o Evangelho. Eles não trabalham em prol do Evangelho, que é amor. E o amor que eles pregam é um amor só para eles, só para a patotinha deles, só para a família deles. Eles não pregam amor para aqueles que teoricamente estão criticando, falando alguma coisa. Na realidade, falar alguma coisa, falar dos outros, não tem nenhum pecado. O que tem é falar mal, vai dizer, olha, o Bruno é um adulto, o Bruno é isso, sendo que não é verdade. Agora dizer, o Bruno está comentando sobre PDA no canal dele. É mentira? Não é. Não adianta explicar essas coisas, né? Você abre a Bíblia aqui, vamos abrir a Bíblia aqui e já vamos falar dos outros. Vamos ver que caiu aqui. Vamos falar do outro chamado Isaías. Isaías 28, que está falando de Efraim, que é uma tribo. Efraim é um filho de Jacó. Ai de Efraim, os bêbados de Efraim. Olha aqui, Isaías está falando do pessoal de Efraim, está falando dos outros. E como é que aqui não é pecado? Como é que está na Bíblia Isaías falando de Efraim não é pecado? É a mesma coisa que você faz, porque muitos não entendem que a Bíblia e a nossa vida, até a Bíblia fala de alguma forma, é um livro. É um livro. Quando você comenta alguma coisa, quando você diz alguma coisa, é a mesma coisa que você estivesse lendo a Bíblia, o livro, alguma coisa assim. A Bíblia diz, não falem mal um dos outros. O mal um dos outros é caluniar, injuriar, fazer fofoca de mentiras. Agora, quando comenta a verdade, não é pecado. Vamos ver aqui, vamos abrir aqui. Olha só, alguém falando aqui. O apoio de Abner a Davi. Olha, nós estamos falando aqui dos outros, cuidando da vida de Abner e de Davi, tá? Porque Davi foi ter apoio de Abner, mas não deveria ter, né? Isso nenhuma igreja ensina para o povo. Por que eles dizem não falei mal e fica naquela? Para que o povo não saiba das verdades, meus caros, essa é a verdade. Para que o povo não saiba de nada, porque daí prende eles, faz o que? O controle social. Vocês lembram que eu fiz um quadro aqui no canal sobre o controle social, que o único controle que nós devemos ter é do Espírito Santo e não de instituições, e não de homens? Pois é. Então ele faz o controle social, diz, olha, não ouve o Bruno lá porque aquele lá é um desviado, um endemoniado, ele só fala mentira, ele está falando mal de nós lá. Eles mandam não vir no vídeo, para o povo não saber das verdades. Porque se for ver o vídeo, só tem verdade. É assim que eles trabalham. Ou vocês acham que eles não falam assim? Indiretamente, aí meu nome está muito mal falado, mas não estou nem aí. O Jorge Tenório diz que não é para assistir canais de YouTube. Tem que assistir ele, né? Tem que assistir ele. Não assista canais de YouTube, tem que assistir ele. Muito bem. Aí assiste ele e não sabe nem o que ele faz, né? Ele não tem um canal no YouTube, mas deu uma entrevista para a Globo. É outra coisa. Eles sempre falavam sobre dar entrevista ser pecado. O Sérgio Tenório deu entrevista para a Globo. Mas eu não vejo televisão. Eu não estou dizendo que você vê televisão, não vê, só sei que você deu uma entrevista para a Globo. E na IPDA também dar entrevista era pecado. Ou não é? Tanto é que, veja bem, a Leia deu entrevista para a Globo quando o missionário morreu. Por que foi a Leia? Porque ela não era membro ainda. A Ireni não deu, porque se a Ireni desse era pecado. Olha, a irmã na televisão dando entrevista para a Globo. Então colocaram a Leia como testemunha.
Mas só que a Leia já logo em seguida virou membro. Então, na realidade, ela já falou ali com condição de futura membra. Mas não, aí eles colocaram aquela ideia assim, não. O povo vai entender que a Leia não é do ministério, que a Leia é simplesmente filha, e tá pronto. Até porque a Leia também tem amigos nas TVs, participou do programa do Leão Lobo. Não é Leão Lobo. Leão Lobo é aquele outro, né? Tem um Raul Gil, acho que foi no Raul Gil que ela participou. E tem um outro lá, que fala de, não sei se é Lobo também, que tem um bigodinho lá, me esqueci o nome dele. Na Band, ela falou lá com a Fernanda Brum, fez homenagem, a Fernanda Brum também, que era da IPDA, aí fazia o ministério dela, enfim. Então ela já é acostumada a falar na TV, seu palpite, ok? 1h30 de live, Deus abençoe a todos, e é isso, mais uma live agora dia 25 de dezembro, Natal. Tinha um corinho que dizia assim, corinho não, uma música do Natal: Natal, Natal das crianças, Natal do menino Jesus. Blim blom, blim blom, blim blom. Bom, tem um monte aí que tá no blim bom, né? Mas não é o blim bom, é no bem bom. Ok, meus caras, acho que deu, né? Deu. Aí não houve canal do YouTube, que é tudo mentira. É a mesma coisa que ele dizia no passado. Não vê nada na internet, porque é tudo montagem. O que eles querem dizer? O canal do YouTube está me engano, mentira, né? Quer dizer então que eu estou falando aqui sobre o senhor Davi ter dito Feliz Natal é mentira. Amém, Deus abençoe. Até a próxima. Que Deus traga paz, alegria a todos. Não só nessa data, em todas as datas. E repito, aquele vídeo que eu digo assim, Feliz Natal, próximo ano novo, se você for ver o vídeo, eu não falo Feliz Natal. Eu digo assim, uma mensagem de Natal. Que Deus os abençoe, tá? Para os que vieram com mimimi, momó. Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o vídeo no inscrito do canal, se inscreva, abraço e até a próxima.